Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos aprender sobre os tipos de dados que o Arduino consegue trabalhar. Aqui nós temos, por exemplo, string, array, char, double, inteiros, mas para fim didático a gente vai estar trabalhando primeiramente com os números inteiros. Caso contrário, a gente teria que pular de um para outro ali no entendimento, ficaria um pouco mais complexo. Então aqui com o Arduino aberto, o primeiro termo que a gente vai estar falando é sobre o byte, tá? BYTE. No exemplo lá, caso a gente acesse, cadê aqui? Byte. Ele fala para a gente, né, que um byte armazena um número não assinado, tá? De 8 bits, que nada mais é um intervalo de 0 a 255. Mas o que seria esse não assinado? Seria valores não atribuídos o sinal negativo, ou seja, somente positivos. Nós temos aqui que o byte ele vai estar variando entre 0 a 255. Tá? Então, eu montei aqui um exemplo que o byte, o tipo de dados byte, o nome da variável N1 recebe 250. Tá? Aí eu tenho aqui a inicialização da serial e faço a impressão do N1. Aí depois N1 recebe ele mesmo, que é 250, recebe 250, mais um. Dá um delay, né, um atraso de tempo de 1 segundo, e volta a fazer o loop aqui. Quando chegar no 255, o que vai acontecer? Vamos ver? Ao executar meu código e ligar o monitor serial, observe, 250, 251, 2, 3, 4, 5, 0. Ou seja, o máximo que ele pode estar chegando, né? Mas aqui eu continuei somando. Tudo bem, mas ele fez a inicialização da serial. Então, pessoal, quando vocês forem utilizar o tipo de dados byte, geralmente você pode estar determinando o tipo de pino ou então um valor que você saiba que não vai ultrapassar esse intervalo aqui. Tá bom? E o que eu ganho com isso? Ao invés de colocar um int lá direto. Bom, vocês podem estar observando aqui embaixo, o Sketch está usando, né, 1788. Então, eu venho aqui e vou colocar aqui, ó, 1788, nessa parte, depois das duas barras que está em comentário, né? Ele usou isso aqui. Agora, eu vou usar int. Troco o tipo de dados byte por int, né? Mando fazer uma verificação do meu código e observe o tamanho que ele vai usar agora. Ao invés de 1788 que eu usava antes com o comando byte, eu estou usando um tipo de dados que armazena um intervalo de números bem maior, correto? Então, olha agora quanto que ele utilizou, 1922 bytes. Tá, e o que eu levo em consideração isso? Bom, nós temos aqui um código pequeno, mas no entanto, se você pegar a sua placa de Arduino e for fazer a automação da sua casa, ligar sei lá, 10 lâmpadas, 15 lâmpadas, mais um portão, mais uma porta, controlar várias coisas, então o que acontece? Vai chegar uma hora que o teu código vai ficar muito grande e você vai ser obrigado a estar controlando tipos de dados, tipos de variáveis para um valor que seja mais específico, um código mais enxuto, criando funções. Tá? Então, se você chegar num estágio desse, é bem provável que você consiga ter que saber o tipo de dados que você deve utilizar para poder estar otimizando o seu código. Tá? Vamos rodar agora o nosso código, observando que ele vai começar agora com o mesmo 250, só que o tipo de dados int. Executamos, pegamos aqui o nosso monitor serial e observe que após o valor de 255, ele vai continuar somando, porque o intervalo de dados agora é maior, correto? Fecho aqui e vamos trabalhar agora com esse valor aqui, 32.767. Eu coloco aqui 32.760. E vamos ver o que vai acontecer quando ultrapassar o limite dele. 60, 61, 62, 63, 64, 65. E observem agora, ele voltou
para o intervalo dele inicial. O outro era 0. E esse aqui agora inicia de menos, né? Com o valor menos 32.768. Ok? Então, dependendo do tipo de informação que você for trabalhar, você pode estar trocando o tipo de dados ali. O valor short tá, é a mesma coisa que o int, mas por que eles colocam? Porque geralmente fica fácil. Se a pessoa, por exemplo, no C, a pessoa tem um código lá e queria pegar esse código e jogar para o Arduino. Então ele não tem que ficar fazendo modificações, tá? Simplesmente ele pega o código de lá, vamos supor que a pessoa tem o costume de usar o tipo de dados short, vem aqui e coloca short, por exemplo, no tipo de dados que tem aqui. E daí não há erro nenhum de compilação, ele não tem que ficar batendo a cabeça, pô, mas aqui não está batendo dados, o que eu faço? Ah, tem que vir aqui, pegar inteiro e vir aqui converter, ou seja, do jeito que ele colar ali, já vai funcionar, tá bom? Observe aqui que o intervalo é praticamente igual. Aqui nós temos um outro tipo de dados chamado de unsigned int. Vimos que unsigned significa não assinado, ou seja, se a gente contasse o intervalo aqui, daria 65.535, tá? Só que agora eu estou trabalhando com valores não assinados, ou seja, não negativos, somente positivos. Então, é como se eu pegasse esse intervalo aqui e trabalhasse como 0 a 65.535, tá bom? Long. Se eu precisar trabalhar com um loop muito grande ou uma contagem muito grande de um sensor, eu posso estar usando ali para long. Aqui ele copia da mesma maneira. Então o que eu posso estar fazendo? Se eu executar o código, ele vai fazer a contagem normalmente. No entanto, ele aceita trabalhar dentro da faixa de valores de acho que menos 2 bilhões 147 milhões 483.648 até o número positivo aqui, tá bom? E unsigned long é a mesma coisa. Se a gente pegasse essa faixa de valores aqui, daria 4 bilhões e pouco. Só que agora ele começa do valor 0 até o último valor lá, tá bom? Seria o mesmo intervalo de faixa que essa numeração aqui. No entanto, ele vai trabalhar com valores não negativos, ou seja, somente positivos. E o word também é um tipo de dados, tá? Do tipo inteiro, só que vai estar variando de 0 a 65.535, que é a mesma coisa que unsigned int, tá bom? Bom, pessoal, ficamos por aqui. Até a próxima videoaula.